Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cinefilia Pop. Eu sou o Elder Santos, já estou com meu amigo José Sérgio para comentar hoje o filme A Princesa de Yakuza, que está na Netflix, certo, Sérgio? É isso aí, vamos discutir esse filme. Mas antes, dá uma curtida no vídeo e se inscreve no canal para dar essa força pra gente aí, pra gente continuar produzindo cada vez mais. É isso aí, né? Não custa nada aí curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber novidades aí mais pra frente. Vamos comentar aí vários filmes e séries. O tema de hoje é um filme que, olha lá, filmado no Brasil, que é uma coprodução brasileira junto com Japão, Estados Unidos, e tá aí nas cabeças lá da Netflix, né? E é interessante, né? Ver uma produção nacional filmada aqui com essa visibilidade, né? O que você acha aí, Sérgio, desse filme? O filme, eu gostei, cara. É um filme que ele foge um pouco do lugar comum de mostrar a realidade. Na verdade, ele é o exato oposto disso. Ele é bem fantasioso, é bem aquela coisa mais máfia, uma coisa meio samurai. Tem os seus problemas, mas é um filme, ele é divertido. Ele tem um fator de entretenimento bom, né? O filme foi filmado em grande parte ali na Liberdade. Eles deram um ar meio noir ali pra Liberdade, com aqueles neons. Tem uma coisa bem de clima mais lúdico, de luzes. Ficou bem legal essa parte. É verdade, fizeram uma reinvenção ali na Liberdade. Tem também outros cenários aí, tudo filmado aqui no país. E bastante criativo, assim, a forma de trabalhar, né, os ambientes. Eu acho que a cidade de São Paulo traz um cenário interessante para filmar, né, para ser o palco de uma filmagem, né, mesmo, né, um cenário todo, né, porque ele tem uma coisa de um cenário mais degradante, assim, pensando nos problemas da cidade, né, mas assim, combina bastante bem, assim, com esse universo meio do underground. Ficou parecendo quando a gente assiste esses filmes do Chinatown, com muito neon, muita luz. Ao mesmo tempo, lembra um pouco algo como Blade Runner ali, aquele lugar mais degradado socialmente, né? Ao mesmo Tem aquelas tempo, luzes fortes, com contraste. muita luz, muito forte. Falar também que usaram também Paranapiacaba para fazer uma parte do filme, né? Exatamente. Paranapiacaba é uma cidade que toda vez que você vai, você fala, putz, podia ter um filme aqui, a galera podia filmar bem aqui. E é bem aproveitado, assim, tem um clima, toda aquela coisa meio de cidade, vila do século XIX. É bem legal também. É bem legal. Pra quem reconhece os lugares, né? A gente acha interessante. Nossa, olha lá, já fui ali e tal. Pra quem nunca foi pra esses lugares, né? Não conhece tão bem São Paulo, não conhece tão bem Paranapiacaba e tudo, é interessante, né? Um lugar. São cenários muito bacanas, assim, de serem filmados, né? Sim. E esse filme, ele é baseado num HQ, né? Escritor brasileiro, inclusive, né? O quadrinho chama-se O Samurai Shiro, que é do Danilo Beruti, né? Que é um quadrinista premiado. É lançado em 2018, ganhou o prêmio da HQ Mix. Eles estavam já produzindo o filme e finalmente agora em 2022 foi lançado. E o engraçado é que no quadrinho, o Shiro é o personagem principal, né? Ele encontra a Kemi no meio do caminho lá, os caminhos deles se cruzam. Depois eles veem que tem outras coisas em comum que ligam eles, mas a princípio é o Shiro que conduz a história, né? Você acompanha a história do homem que está sem memória e tentando descobrir quem ele é. De fato, assim, é legal, né? A gente vê uma produção brasileira aí, quer dizer, parte brasileira, né? O diretor é brasileiro, você vê que tem um cuidado com a produção, né? Uma coisa imagética bem trabalhada, fotografia, né? Mas não dá pra deixar de lado também os problemas do filme, né? Algumas coisas que acabam dificultando um pouco a nossa experiência, assim. Pra assistir. A gente é o tipo de produção que a gente vai assistir querendo muito gostar, né? Querendo muito que dê certo, que seja uma coisa bacana, que seja envolvente. Só que a gente ainda percebe muitos probleminhas assim de roteiro, de construção de personagem, de ritmo. Esse filme, eu não sei a opinião do Sérgio, mas pra mim fica muito uma coisa de dar a perceber uma certa dificuldade de encontrar o ritmo certo da história e a conexão entre os personagens e aprofundar mesmo, criar um maior carisma, um maior envolvimento com esses personagens, né? Às vezes ele demora muito para apresentar pra gente o que de fato tá acontecendo, pra gente se envolver, pra criar algum mistério, e aí a gente vai ficando um pouco maçante ao longo do tempo. De repente ele já quer tentar trazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas respostas, muitos desenvolvimentos ali acontecendo tudo muito rápido, e às vezes começa a acontecer algumas coisas que tornam a experiência de assistir muito confusa, assim. Você começa a não ter muita facilidade de entender o que é que tá acontecendo. Ele tem essa coisa de tentar fazer uma estética mais sombria, o que é legal, mas em certos momentos
na minha opinião, isso acaba dificultando um pouco essa questão do entendimento de tudo que tá acontecendo, assim. Uma questão mais de roteiro mesmo, né? E às vezes umas cenas também bastante, assim, genéricas, bastante clichês, né? Fica o próprio personagem que era no quadrinho o principal, que aqui é um homem americano, eles transformaram ele quase que num Jason Bourne, né? Um cara que meio que perde a memória, não sabe o que tá acontecendo, e na verdade ele é um dos vilões originalmente. Você vê que falta muito propósito dele estar participando daquela história, do que ele traz de fato, né? Então eu senti assim, muitas dificuldades assim de ter uma história, uma trama bem desenvolvida, bem amarrada e com um ritmo interessante para fisgar a gente. Eu me senti bastante, muitas vezes, afastado da história, para onde isso vai, não acontece, de repente tudo acontece de uma vez, o que é uma pena para quem tava com vontade de ver, quem tava um pouco interessado, pelo menos na minha opinião também, né? Não sei se é a opinião de todo mundo. Como fator de entretenimento, eu achei ele divertido, assim. Ele, claro que às vezes, que nem você falou, às vezes o roteiro corre muito e às vezes ele dá umas paradas que acaba você meio que perde o gás. Você tá investido para gostar, mas aí o roteiro dá umas escapulidas, assim. Porque no quadrinho dá para você ser mais dinâmico, né? Você pode ter uma história que corre, de repente você pode ter diálogos expositivos no quadrinho que ninguém vai ficar reparando. Nossa, esse diálogo não estava escrito no quadrinho, porque a mídia permite isso, né? Agora, no filme, dependendo do jeito que você coloca o diálogo lá, ele fica meio cansativo, a resolução da cena fica muito rápida, você acaba perdendo um pouco o fio da meada. Assim. Mas, de uma forma geral, eu achei divertido. Não é aquele filme que você está assistindo e só quer que ele acabe, entendeu? As cenas de lutas algumas cenas são boas, né? A maioria das cenas são boas. Eu não gostei de uma cena de luta, que você vai lembrar, é a penúltima cena, quando ela entra numa sala lá, e aí tem dois ninjas, né? Que estão vestindo uma roupa que lembra do Bruce Lee. Aquela cena... o Bill, né? Que o Bill do Tarantino, totalmente. Referencia os dois diretamente. Só que eu achei aquela cena tão avulsa ali, porque ela tava indo pro lugar, e aí do nada tem uma traição ali só pra ter aquela cena de luta pra ela escapar e ir pro lugar onde ela tava indo. Meio que sem propósito, só pra mostrar, tô referenciando um clássico aqui, mas já achei meio desnecessário. E achei a cena também meio, não mal dirigida, mas é meio esquisita, assim, não curti muito. Mas fora isso, as cenas de luta são boas, cara, são boas, assim. Ele não tem tanta firula, assim, nessa parte. Eu gostei disso, é mais simples, né? É uma coisa mais dinâmica, assim. A cena de luta sem grandes ângulos mirabolantes. E acabou ficando legal isso. Isso é um fato, né? Eu acho que ele traz, assim, vários elementos de alguns filmes bem pop, né? Por exemplo, lá tem todo esse lance de aprender o golpe com o mestre dela, tá lá se desenvolvendo com o mestre dela, e no final utiliza aquele golpe, lembrando muito um Karate Kid, né? Ela tem uma construção meio de videogame também, né? Que ela tá em lugar, aí uma pessoa fala, vai falar com outra pessoa. Ela vai falar com outra pessoa, não, vai ter que falar com outra pessoa. Ela vai falar, ela viaja lá e vai tipo indo de ponta em ponta, enfrentando os chefes e descobrindo a história, né? Falando em produção, assim, é muito bem filmado, as cenas são bacanas, né? Tudo bem que a gente pode pensar que é um filme de desenvolvimento da personagem, que é quase que um filme de origem, digamos assim. Eu acho que eles pensaram o projeto como um filme de origem pra ter continuidade depois, né? Tem até um final, assim, que dá uma alusão a uma continuidade. É muito complicado quando, ao mesmo tempo, essa origem, você limita até onde essa personagem pode chegar, sabe? Eu achei a personagem principal muito limitada. Talvez até pelo quadrinho ela também não ser a principal. Foi muito demorado e um processo, assim, um pouco... difícil de ver ela se empoderar mesmo, enquanto uma personagem principal. É só mesmo nos finais ali, que ela, quando vai... E é isso mesmo, né? Essa coisa de videogame, chega no chefão final, né? Os personagens acabam não sendo desenvolvidos de uma maneira muito profunda, e aí você perde um pouco o interesse de estar ali seguindo a história dele e vendo pra onde isso vai chegar e por quê, né? Tem muito também no filme esses truquezinhos de essa pessoa era desse jeito, aí você descobre que ela não era, aquela outra pessoa que você achava que era daquele jeito não é, essa coisa do vilão que você descobre que é bom e do cara bom que depois você descobre que é ruim, mas nada assim te traz um elemento muito de uma grande surpresa, assim, tudo fica meio até no óbvio, assim, é uma coisa até meio esperada. Nunca te traz uma grande surpresa, né? Pelo menos pra mim, assim, deixa a desejar. Mas é legal ver aí, espero, né, espero que com a personagem já desenvolvida nesse filme, a gente, se tiver uma continuação, a gente possa ter algo um pouco mais denso, né? Um pouco mais interessante.
nesse aspecto. É, porque, que você falou, a construção da personagem, né? Qual que era a ideia? Ela começar como uma adolescente que não sabe o que é da vida e terminar como uma chefe da Yakuza, né? Precisa da Yakuza. Não tem essa trajetória, né? Você não sente que agora não, agora ela tá sendo a chefe mesmo. Meio que vai se passando e não tem essa construção, né? De algumas coisas também que não estão na história, mas também não tem tanta importância, né? A questão da tatuagem, né? E no quadrinho a tatuagem é o quê? Ela é reconhecida, ela tá na cidadezinha lá, o velhinho vê a tatuagem e ele identifica quem ela é, já chama ela pra conversar, e aí vem outra mulher e fala, não, o que é? Não, olha aqui, aí olha a tatuagem, ela já sabe o que é. No filme ficou apenas ilustrativo, uma coisa que é o símbolo da família, do avô dela, mas não tem uma importância narrativa, assim, né? Ah, a tatuagem mudou, se não tinha essa tatuagem, não teria acontecido tal coisa. Algumas coisas assim que foram construídas, mas não tem propósito de estar lá, entendeu? Só estético mesmo. E também assim, né, uns personagens menos importantes ali que são desenvolvidos de uma maneira beirando o tosco até, né? Aqueles caras brasileiros ali que são caras zoados, né? Que estão ali numa ideia de, sei lá, praticar violência pela violência, meio extremamente misóginos e tal, mas assim, é de uma caricatura tão boba, né? Uma coisa assim que realmente muito mal feito, né? Você percebe assim, e é complicado isso, né? O diretor brasileiro poderia tentar, porque ele tá ali querendo não representando uma certa classe média brasileira ali, uns caras ali no Brasil, né? Em São Paulo. Isso eu acho que prejudica muito o filme, sabe? Você tá assistindo o filme e você vê esse tipo de personagem, esse tipo de cena. Parece que é um filme B desse tipo de coisa, sabe? Porque ele é tão assim, um homão branco americano, Jason Bourne, mas é o Jason Bourne B, né? Um Jason Bourne. E aí acaba sendo uma coisa que não é só uma referência, acaba virando quase como um produto menos qualificado desse mesmo tipo de coisa. E eu acho que poderia ter mais originalidade mesmo. E aí é o grande esquema de no cinema você conseguir trazer esse tipo de coisa, né? É o que você falou, né? Como a língua é inglesa, o filme é língua inglesa, então ele parece um filme americano. Então a sua tendência é comparar com filmes americanos. Então, ou seja, um filme B, filme de ação, blockbuster, você acaba fazendo essa comparação. Eu entendo que a língua inglesa, né, pensando no mercado internacional, é mais fácil do mundo inteiro consumir o produto. É interessante a estratégia. Mas quando você coloca o filme sendo falado 90% em inglês, um pouquinho de japonês, um pouquinho de português ali, inevitavelmente você vai comparar com outros filmes de ação americanos, entendeu? E aí tem esses vários clichês, né? Você falou o clichê da galera que tá no bar e vem os aguaceiros do mal mexer com a galera. É que no caso ela não precisa de ninguém que defenda ela, né? Ela mesmo vai lá e dá um pau nos caras. Mas você acaba falando, eu já vi esse clichê antes, quer ver? Eles vão mexer com ela e ela vai dar uma surra nos caras, tá ligado? E outra coisa que eu acho que teve um desenvolvimento muito fraco é a própria Yakuza, que tá no título do filme, mas assim, você não entende muito qual é o lance da Yakuza ali, como que é o funcionamento, ele não entra nem um pouco nisso. A Yakuza é só uns caras maus que estão lá indo atrás daquela espada e fizeram lá aquele lance na vila lá da família dela, mas fica uma coisa completamente afastada da história do filme, uma coisa completamente assim, nas beiradas, né? Você não consegue, o filme não traz pra você esse elemento que é o lado da vilania do filme, né? O que é influência, né? Até onde se estende a influência da Yakuza, o que é essa influência, com o que eles mexem, né? O que representa ela ser princesa da Yakuza? Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma rainha do cartel? Ela vai ser uma rainha dos assassinos, né? Você não sabe bem o que ela é a princesa da Yakuza. Fala, é Yakuza, é Yakuza. O que significa ser princesa da Yakuza? Até onde ela vai influenciar, né? Sendo a princesa da Yakuza. As minhas expectativas acabaram não sendo muito atendidas, assim, pelo filme, né? Uma parte que eu quero destacar, que eu achei legal, é que os atores estão todos muito bons, assim. Os atores eu gostei bastante. Não tem ninguém que... Com exceção do... Mas eu acho que não é nem tanto pelo ator, né? Aqueles personagens que são os arruaceiros, os vilões lá, os brasileiros, são vilões genéricos. Mas até isso eu gostei da caracterização. Acho que eles falam, já que é pra gente ser bandido do mal, vamos ser vilão mesmo. Então acho que assim, as atuações estão bem legais, assim. Então, nessa parte não tem o que você reclamar. O elenco segura bem, né? É que dá um medo de quando você vai ver esse tipo de filme, você sentir muito uma artificialidade mesmo, nas falas. E não, eles estão com uma atuação bem, num padrão cinematográfico de boa qualidade, assim. Não é nada sensacional, mas também não fica num lugar de caricatura e de uma coisa muito tosca, assim.
Tá aí, é um produto bacana, tá disponível no Netflix para quem quiser assistir. Acho que vale a pena assistir, acho que é legal a gente também dar uma força para esse tipo de produção. Tem bastante gente vendo, né? Que é muito legal. E espero que eles dêem sequência pensando no que tem de problemas no filme. Tentem trazer uma sequência mais bacana, mais densa, trazendo mais os Yakuza e tudo mais.